Olá pessoal, tudo bem por aí? Professor Fabiano. Então, eu estou gravando a nossa correção, né, ou comentário da correção da nossa prova bimestral, porque na nossa aula de hoje, quinta-feira, eu estarei em banca de TCC a partir das 19 horas, e aí não poderei estar em sala de aula com vocês para fazer essa correção em sala, como deveria ser feito. Então eu vou deixar aqui esse vídeo, não é? Também vou disponibilizar aí os slides para que vocês possam ter esse material. E se vocês não entenderem alguma passagem, ficou alguma dúvida, também alguma dúvida sobre a correção da prova, vocês podem mandar e-mail, chat ou aparecer pessoalmente lá na instituição. Eu consigo atender vocês hoje, caso alguém vá lá antes das 18 horas, não é? E depois da banca de TCC. Então ela deve acabar ali por volta das 8 horas, certo? Os outros dias da semana que vem eu estarei lá segunda, quarta e quinta. Mas nesses dias eu tenho bancas de TCC sempre se iniciando ali por volta das 19 horas. Então se quiserem falar comigo, me procurar na sala dos professores antes das 19 horas ou após as 20h30, 20h40, que é quando eu devo estar livre de todas as bancas na semana que vem. Beleza? Bom, então é isso, né? Vamos lá para a nossa correção. Muito bem, então iniciando aqui com as questões, né? Aquelas questões teóricas, né? De múltipla escolha, em que vocês que tinham valor de 4 pontos, né? Que seria o equivalente à nossa lista de exercício, ok? Então, provavelmente, se a ordem que aparecer aqui, as questões não for o que apareceu para vocês, não tem problema. O mesmo vale para as alternativas. O sistema embaralha tanto as questões quanto as alternativas. Então, eu marquei aqui qual é a alternativa correta, beleza? Então, olha só. A primeira questão, né? Quando se trata de semicondutores, dois termos merecem destaque: os semicondutores intrínsecos e extrínsecos. Qual das alternativas abaixo corretamente define estes termos? Muito bem. Então, como aqui está em vermelho o que está destacado, essa é a correta, né? O semicondutor intrínseco não apresenta adição de impurezas, conta apenas com os portadores presentes em sua estrutura cristalina, enquanto que o semicondutor extrínseco apresenta adição de impurezas, o que aumenta os portadores de carga, elétrons e buracos. Então, quando a gente falou de semicondutores, tinha aquele processo de dopagem através da difusão, que era uma maneira de você introduzir impurezas. E também eu mostrei para vocês aquela linha de condutividade dos materiais. Então, se vocês lembrarem, o silício não dopado, ele é um semicondutor intrínseco. Os semicondutores extrínsecos, o próprio silício pode ser extrínseco desde que ele receba, não é, os dopantes, né, boro e fósforo. Ok? Bom, então por que a primeira está errada? Olha só, semicondutor intrínseco apresenta adição de impurezas. Não. Aí isso aqui já cancela toda a questão, toda a alternativa, porque intrínseco não tem que ter impurezas. Ok? Então, o restante aqui não precisa nem ser considerado. Aqui, ó, semicondutor intrínseco ocorre em temperatura ambiente, enquanto que os semicondutores extrínsecos ocorrem em temperaturas elevadas. Não, independe da temperatura. Ser intrínseco ou extrínseco é apenas a presença de impurezas. Então, no caso da temperatura, isso não é levado em consideração. Semicondutores intrínsecos apresentam um espaçamento energético menor que 1 elétron-volt. Não, entre bandas de condução e valência, enquanto que os semicondutores extrínsecos, o espaçamento energético é maior que 1 elétron-volt. Não. Essa questão do espaçamento energético, da estrutura de bandas, o que caracteriza qualquer semicondutor é que eles têm que, para ser considerado semicondutor, independente se ele é intrínseco ou extrínseco, é que a separação energética em elétron-volts da banda proibida tem que ser de no máximo 2 elétron-volts, não é? No máximo 2 elétron-volts, e aí você tem materiais considerados semicondutores. Se você passar desses 2 elétron-volts, a tendência é que o material se comporte mais como um isolante. Ok? E aí, por fim, semicondutores intrínsecos são obtidos artificialmente, enquanto que os semicondutores extrínsecos ocorrem naturalmente. Não, é o contrário. Os semicondutores intrínsecos, aqueles que estão presentes na natureza, como o silício ou o germânio, eles são intrínsecos. E
Eles não são artificiais. Os artificiais são os extrínsecos quando você apresenta aí o processo de dopagem, ok? Então essa quarta alternativa aqui que é a correta. Próxima questão é sobre magnetismo. Então considere os seguintes materiais: silício, titânio e cobalto. Sabendo que esses materiais são submetidos a um campo H gerado por uma bobina a densidade de fluxo magnético apresentada por eles, respectivamente, será. Então, e aí você tem essas classificações aqui. Então, lembrando que a densidade de fluxo é o campo B, que é a resposta que o material apresenta quando ele está na presença de um campo indução H. E aí, a resposta destacada está aqui, né? Diamagnético, paramagnético e ferromagnético. Okay? Se você consultar a tabela, aquelas tabelas ali presentes no material, você vai ver que o silício é diamagnético, o titânio é paramagnético e o cobalto, como eu já falei para vocês, é ferromagnético. Certo? Então essa é a resposta correta. Todos diamagnéticos? Não. Ferromagnético, paramagnético e diamagnético? Não. Diamagnético, paramagnético também não, e todos paramagnéticos não. Então lembrando que o que significa esses termos, né? O diamagnético é quando o material gera um campo B, né, de fluxo, né, densidade de fluxo, contrário, vetorialmente falando, ao campo H. Ele tende a não se magnetizar. Paramagnético é quando o campo B gerado pelo material ele tem a mesma orientação do campo H e só existe enquanto o campo H existir. Então, aquela questão do material metálico que você usa para fazer uma fechadura eletrônica de uma porta, por exemplo, certo? Que quando você desliga o campo H, o campo B tem que ser desligado imediatamente. E o ferromagnético, além do campo densidade de fluxo B ter a mesma orientação de H, ele permanece no material, não é? Ele fica como característica do material, mesmo depois do campo H ter sido removido. Ok? Então, essas são as definições. E, olhando nas tabelas, você encontra isto para esses materiais aí, ok? Muito bem, questão número 3. Questão número 3, ela aborda o processo de difusão. A difusão é basicamente você colocar até um pouco abaixo da superfície, implementar abaixo da superfície, átomos que seriam tidos impurezas, não é? Presente a uma matriz composta por outros átomos. E aí, essa difusão altera as propriedades físicas, químicas, ópticas, enfim, próximas à superfície. Na questão de produção de metais, isso aí, como a gente já viu, é usado principalmente para você mudar a resistência dos materiais. Então, nesse caso aqui, você tem que uma placa de ferro que está a uma temperatura de 700 graus Celsius, é exposta a uma atmosfera carbonetante, ou seja, rica em carbono, em um dos seus lados. E uma atmosfera com baixo carbono, quantidade de carbono, né, do outro lado, dita descarbonetante. Se uma condição de regime estacionário é atingida, calcule o fluxo de difusão do carbono através da placa. Dado que as concentrações de carbono nas posições de 5 e 10 milímetros abaixo da superfície são de 1,2 e 0,8 kg por metro cúbico, respectivamente. Considere um coeficiente de difusão de 3 vezes 10 na menos 11 metro quadrado por segundo, nessa temperatura. Então, lembrando que o processo de difusão ele precisa de uma diferença de concentração, não é? Da espécie que você vai difundir, não é? Entre regiões do material que você quer que a difusão ocorra e uma dada temperatura. Então, lembrando que esse valor de D fornecido aqui, ele só vale para essa temperatura de 700 graus aqui. Se eu aumentar ou diminuir, tem que calcular um novo D relacionado à nova temperatura. A equação de difusão, que é dada por essa expressão aqui, relaciona menos D, que é o coeficiente de difusão, multiplicado pela razão entre a variação da concentração pela variação das posições que eu quero. E aí eu vou ter um fluxo J que se mantém constante. Então, ΔC sobre ΔX pode ser reescrito como a concentração na parte A menos na parte B, dividido pela diferença entre a posição XA menos XB. Ok? Então, substituindo aqui agora os valores, a concentração em A, né, que seria mais alta, é 1,2 kg por metro cúbico. Já em B, 0,8.
A separação entre eles, não é, vai ser 5/10 a menos 3, tem que passar para metros, assim como esse outro cara aqui. Então, calculando isso daqui, você encontra 2,4 vezes 10 a menos 9 kg por metro quadrado segundo. Então, isso aqui é o fluxo ou a taxa de difusão, né, do material, do carbono, atravessando esta placa de ferro aí, né, a 700 graus Celsius. E aí, se você conferir nas alternativas, a resposta correta é que está marcada aqui. Novamente, se não apareceu como primeira opção para vocês, não se preocupem. O sistema ele faz lá uma permuta, né, entre as respostas, justamente por ser uma das suas programações básicas. Beleza? Assim, lembrando, não entendeu qualquer passagem, ficou com dúvida, entre em contato que eu consigo sanar essas dúvidas para vocês, ok? Muito bem, daí dessa parte das múltiplas escolhas, essa era a última questão, número 4. Determine a velocidade de arraste, né, de um elétron em um cristal de silício, sabendo que a sua mobilidade em tal material é de 0,38 metro quadrado por volt segundo, quando um campo de 25 volts por metro é aplicado, ok? Bom, então o que acontece? Você tem lá o seu cristal lá de silício, não é? E aí você aplica esse campo aí de 25 volts por metro. Qual que vai ser a velocidade dos elétrons, não é, de movimentação no interior desse material? Pois bem, esta velocidade aqui de movimentação depende do quê? Dessa característica aqui que vale para os elétrons. E a velocidade de arraste é dada por essa expressão aqui. Vd é igual a μe sobre E. Lembrando que o μe é a mobilidade, certo? E E é o campo elétrico. Então, 0,38 vezes 25 dá 9,5 metros por segundo. É uma velocidade relativamente alta, mas a gente tem que lembrar que existem as colisões entre os elétrons e todos, digamos, os elementos presentes lá, como outros elétrons, imperfeições, impurezas e por aí vai, contornos de grão. O que efetivamente causa aquele processo de várias colisões, certo? Muito bem, então 9,5, daí era só procurar ali entre as respostas. A alternativa está aqui. Primeira, 9,5 metros por segundo. Beleza? Muito bem, então agora vamos começar com as questões de cálculo, aquela que vocês tinham que resolver e enviar pelo AVA. A primeira delas é essa daqui, né? Você tem um fio de cobre com 100 metros de comprimento que deve apresentar uma queda de voltagem de menos de 1,5 volts quando uma corrente de 2,5 amperes passar através desse condutor. Considerando que a condutividade do cobre é de 6,10 na 7 siemens por metro, qual deve ser o diâmetro mínimo deste fio? Okay? Então, como a gente já fez em exemplos anteriores em sala e outras atividades, o que tem que ser feito aqui é determinar qual que vai ser o diâmetro do fio para que essas condições aqui, né, sejam possíveis, né? No caso, principalmente essa queda de até 1,5 volt. Beleza? Muito bem, então como se trata de um condutor macroscópico, não é um fio de cobre de 100 metros, a gente parte dessa relação aqui. R é igual a resistividade que multiplica a razão entre o comprimento do condutor pela sua seção transversal, área de seção transversal. Então o que eu vou ter que fazer aqui é trabalhar com essa equação para que eu consiga fazer aparecer aqui um diâmetro, não é? E relacionar com as informações presentes. Então, primeiro, o que eu vou fazer? Daqui para cá, o R, que é a minha resistência, ela pode ser escrito como uma razão, potencial pela corrente. E o ρ, que é a resistividade, pode ser trocado por 1 sobre a condutividade, uma vez que eu tenho esse parâmetro aqui. Então, a equação fica desta forma aqui. Daqui para cá, eu vou isolar o A para chegar nessa expressão aqui. I vezes L sobre sigma vezes V. Por que isso? Porque quem que é o A? O A é a área. Como é uma área circular, vai ser πd ao quadrado sobre 4. E aqui eu já faço aparecer o D que eu preciso. Então, pegando esses dois membros aqui, isolando D, inclusive deste quadrado, a expressão vai me dar que D vai depender da raiz quadrada de 4 vezes a corrente vezes o comprimento no condutor, dividido por π vezes a condutividade do material, vezes o potencial que eu vou considerar como valor limite para queda.
Ok? Então, substituindo aqui os valores, não é? Como vocês podem ver, a gente encontra 1,8 vezes 10 a menos 3 metros ou 1,88 milímetros, certo? Então, o diâmetro tem que ter, no mínimo, 1,88 milímetros. Se eu usar aqui 2 milímetros, sem problema nenhum, está de acordo aí com os parâmetros aqui envolvidos, ok? Então, essa era a primeira questão. Segunda questão envolvia campo magnético. Então, uma bobina apresenta um comprimento de 25 centímetros, 600 voltas, e é percorrida por uma corrente de 1,3 ampere. Qual deve ser o valor B0 se a bobina estiver no vácuo? E depois, se barras feitas de alumínio, cobre e titânio forem colocadas no interior da bobina, quais serão os valores de B para cada um destes metais? Está errado aqui, mas é metais. Beleza? Então aqui você tem uma tabela, né, da suscetibilidade magnética que você pode usar para resolver esse problema aqui. Então, como eu falei em sala, olha só, aqui você tem os materiais diamagnéticos e aqui os paramagnéticos. Então percebam que tanto paramagnéticos quanto diamagnéticos têm a suscetibilidade pequena, só que no caso dos materiais diamagnéticos ela é negativa, sendo mais uma daquela característica, né, relacionada ao quê? Ao fato que esses materiais tendem a não magnetizar quando na presença de um campo indução H, ok? Então, muito bem, para resolver esse problema, primeiro nós devemos calcular qual é o valor de H. O valor de H é determinado por essa expressão aqui, Ni sobre L, sendo que são 600 voltas vezes a corrente 1,3 pelo comprimento, 0,25. Então, isso dá um campo H de 3.120 ampere por metro. Esse é o valor de H. Para calcular B0 apenas no vácuo, eu parto dessa equação aqui. B0 é igual a μ0 vezes H, sendo que μ0 é a permeabilidade magnética para o vácuo, que vale, né, 1,257 10 na menos 7. Multiplicando isso por H, nós encontramos que o B0 é de 3,92184 vezes 10 a menos 4 Tesla. Então percebam que eu estou trabalhando aqui com 5 casas depois da vírgula. Por quê? Porque no caso desses materiais, se eu quiser ver alguma variação apreciável no campo B, que eu vou determinar já, eu tenho que trabalhar com várias casas depois da vírgula, porque nenhum desses materiais, ou melhor, tirando aqui, né, o cromo, nenhum desses materiais aqui é ferro magnético. Não é? Então o que vai acontecer? Eu vou ter que trabalhar por isso com maior quantidade de casas para ver as diferenças apreciáveis, ok? Então, bom, para calcular o valor de B com os materiais, eu posso lançar mão dessa expressão aqui, que relaciona μ0, o valor do H, e o M, que é o vetor magnetização do material, certo? Só que esse M é dado por Xm, a suscetibilidade, vezes H. Então, aqui eu escrevi uma expressão que depende de H, que eu sei qual é o valor, de Xm, que é tabelado, né? Essa suscetibilidade magnética está aqui tabelada. E μ0, que é o valor que eu também sei quanto é, certo? Então, essa expressão vai permitir que eu consiga, não é, usar os parâmetros desses três materiais. Então, substituindo aqui, olha só, quem que é Xm? Não é para o primeiro material, que é o alumínio. Se eu voltar aqui na tabela, olha só, alumínio, a suscetibilidade vale 2,07, né? 2,07 vezes 10 a menos 5. Então, tá lá. O μ0, que multiplica o H, 3.120, mais a suscetibilidade do alumínio vezes 3.120. Isso vai dar 3,92192 vezes 10 a menos 4. Então percebam que até essa segunda casa aqui, 392, eu não tenho diferença em relação a B0. É 392. A diferença aparece aqui nessas três casas, nessas outras casas aqui, que é 184 no vácuo. Quando você tem o meio material, que é o alumínio, ele sobe para 192, certo? Então, percebam que é uma diferença muito pequena, mas ela ocorre, certo? Agora, para o cromo, a mesma coisa. É o mesmo procedimento desse caso anterior, só que agora eu vou trocar o valor da suscetibilidade. Então, para o caso do cromo,
Vamos ver se é 3,13, né? Só para comparar. Tá aqui, ó. Cromo paramagnético, 3,13 vezes 10 a menos 4. Que é o que entra aqui. 10 a menos 4. Olha só, dá 3,92. 3,92, 307. Então, olha só, ele aumentou bastante em relação ao alumínio, não é? E em relação ao vácuo. Então, apesar de não ter uma diferença aqui, aqui denota essa diferença. E por fim, o titânio. Então, qual que é a suscetibilidade para o titânio, né? Você olha, ele não aparece aqui, ele aparece aqui. Opa, perdão, ele aparece aqui. É de 1,81 vezes 10 a menos 4. Então, opa, avançou demais. Volta 1 aqui. A mesma coisa, você tem aqui o valor do cálculo de B, que dá 3,92255. Então, o titânio, se eu fosse classificar esses caras aqui em ordem crescente, seria então alumínio, titânio e cromo, não é? Sendo que o valor dele apresenta maior valor de B. Beleza? Então, esse era o procedimento. Teria outra maneira de calcular isso aqui? Sim, teria. Qual que seria? Você encontrar o valor do μ para o material, não é? Usando as outras equações disponíveis no material, e multiplicar com o μ do material, né? A permeabilidade do material, vezes H. E aí você teria como encontrar o valor de B. Seria uma outra maneira de se fazer isso, ok? E o importante é que você, nesse caso, tem que representar aqui com mais casas depois da vírgula, justamente para que essa diferença fique perceptível, ok? Muito bem, então agora o problema número 3, que diz lá a seguinte coisa, olha só, a temperatura ambiente, a condutividade elétrica e a mobilidade eletrônica para o cobre são de 6, 10 na 7, né, ou 1 metro na menos 1, ou siemens por metro, são equivalentes, e 0,003 metro quadrado por volt segundo, respectivamente. Calcule o número de elétrons livres por metro cúbico para o cobre a temperatura ambiente. E depois, qual é o número de elétrons livres por átomo de cobre? Considere que a massa específica, né, é de 8,9 gramas por centímetro cúbico. Okay? Então, primeiro a gente tem que calcular, né, o número de elétrons que você tem, né, por metro cúbico de material. Então, para isso, eu posso usar essa expressão aqui, né? Lembrando que se eu isolar o sigma, eu vou ter sigma igual a N, o módulo de E, né, que é o valor da carga elétrica, vezes a mobilidade dos elétrons, ok? Então, N é a quantidade de portadores de carga que eu tenho em relação ao metro cúbico do material. Então, substituindo aqui sigma, o E e a mobilidade, né? Lembrando que aqui é um módulo de E, né? Então é positivo, eu vou ter 1,25 vezes 10 a 29 elétrons por metro cúbico de material, por metro cúbico de cobre, ok? Então lembrando que o que você tem aqui, que é uma expressão para o cálculo de N, certo? Agora, você pode usar essa expressão que a gente viu lá atrás, né? Lá no primeiro bimestre, para você calcular o quê? O número de átomos por metro cúbico. E aí, fazendo esta razão, né, entre elétrons por metro cúbico e átomos por metro cúbico, você determina quantos elétrons por átomo você vai ter, não é? Disponíveis. Então, Na é o número de Avogadro, Rho do cobre, né, é a massa específica do cobre, pelo peso atômico do cobre. Então, aqui como eu tenho a massa específica em grama por centímetro cúbico, mas todo o resto está dado aqui em sistema internacional, que é metro, quilograma e segundo, eu tenho que juntar um 10 na sexta aqui, justamente para que essa massa específica já atenda, né, essa conversão 10 na sexta, já atenda não somente essa parte aqui da massa específica, mas também aqui a questão do peso atômico, né, do material. Então, constante do número de Avogadro, né, é sempre esse valor aqui. Fazendo essa conta, você encontra que você vai ter 8,43 vezes 10 na 28 átomos por metro cúbico de cobre, certo? E fazendo a razão entre eles, eu encontro 1,48 elétrons por átomo. Então a gente pode dizer que a valência de cada átomo de cobre é 1, porque não existe 1,48 de um elétron,
nem 1,4. Então a gente considera, né, a quantidade de elétrons sempre como um inteiro, né? Se fosse aqui muito perto de 2, tipo 1,99, eu consideraria 2. 2,01 consideraria 2 também. Beleza? Então, esse aqui é basicamente um dos exercícios que a gente viu num dos exemplos aí em sala, ok? E por fim, nós temos aqui o número 4, né, que diz a seguinte coisa. Considere uma bobina de 300 espiras com 0,15 metros de comprimento, que é atravessada por uma corrente de 2,5 amperes e que inicialmente está no vácuo. Determine os campos H e B0 em que nenhum material esteja colocado, né, no interior da bobina. E depois, duas amostras cilíndricas, uma sendo feita de ouro e a outra de cloreto de cromo, são colocadas no interior da bobina. As suscetibilidades para esses materiais são menos 3,44 vezes 10 na menos 5 e 1,5, 10 na menos 3, respectivamente. Determine a densidade de fluxo magnético para o ouro e para o cloreto de magnésio, não magnético, bem como as permeabilidades magnéticas. Então, nesse exercício aqui está sendo pedido não só o valor de B0 e H, mas também os valores de B e Mi para esses dois materiais. Então, nós já vemos aqui, não é, que o ouro ele é diamagnético. Por quê? Porque você tem um valor negativo na suscetibilidade dele, enquanto que o cloreto de cromo é paramagnético, ok? Muito bom, então primeiro vamos determinar H. H vai ser Ni sobre L, que é 300 vezes 2,5 sobre 0,15, dá 5.000 ampere por metro. B0, então, é o produto do Mi0 por H, que dá 6,285 vezes 10 na menos 4. Aqui eu não coloquei mais casas porque ele termina em 00, então eu deixei desta forma aqui. Usando lá aquela mesma expressão, não é que eu usei no exercício anterior, eu calculo B como Mi0H mais a suscetibilidade, né, o Xm vezes H. Então, substituindo os valores que eu tenho, né, Mi0, H, o X e o H novamente, eu encontro que o B, fluxo para o ouro, é de 6,2847810 na menos 4. Lembrando que isso aqui eu estou trabalhando apenas com o módulo de B. Se eu considerar ele como um vetor daí, né, que ele é um vetor, mas considerar a orientação dele, essa orientação aqui tem que ser contrária a esse campo H. Não é? Então, esse é o valor da suscetibilidade. Então, perceba que é 285 para o vácuo e é menor para o ouro, é 284. Tá vendo aqui, ó, 28478, aqui é 28500. Então percebam que o B0 no vácuo é maior que o do ouro, não é? Outra característica dos materiais diamagnéticos. Já para o cloreto de cromo, né, que eu coloquei aqui ClCr, né, vai ser a mesma equação. Eu vou encontrar um campo B de 629, não é? 629,449, ou seja, esse valor é maior que o do vácuo, ou seja, característica de material paramagnético, ok? Para encontrar o Mi do material, já que eu tenho os valores de B, eu posso usar essa expressão aqui, sendo que B vai ser igual a Mi vezes H. Como eu quero Mi, vai ficar uma razão entre B e H. Então, no caso do Mi, não é da permeabilidade magnética para o ouro, vai ser 125,696, 10 na menos 7. Henry por metro, que é a unidade da permeabilidade. Já para o cloreto de cromo vai ser 125,890, 10 a menos 7. Posso comparar esse valor aqui com o Mi0, ó, 257. Então percebam novamente, para o material diamagnético é menor, 25696, mas é quase o valor de Mi0. Enquanto que o Mi do material paramagnético é 258, um pouquinho maior. Então, enfatizando novamente o porquê, né, desta presença dessas quantidades de casas a mais. Ok? Bom, essa era a resolução então da nossa
prova bimestral. Então é isso, pessoal. Novamente, qualquer dúvida, podem me procurar, mensagem ou pessoalmente, que eu vou tentar sanar isso para vocês, ok? Então, na nossa aula de hoje, né, no tópico de hoje, vocês encontram aí esse vídeo, né, e o material ali já em formato PDF, beleza? É isso aí e até a próxima.